Olá, muito boa noite a todas. As meninas do GU aqui presentes hoje são todas mesmo, né? Hoje, dia 20 de junho de 2023, às 19h06, só para deixar registrado. Algumas pessoas vão ver aí em outro tempo, em outra hora, em outra época, né? A tecnologia agora tem dessas coisas, né? Nós passaremos, mas espero deixaremos algo de útil, né? Então, estamos aqui com a Nila. Boa noite, minha querida. Como você está? Tudo bem? Muito prazer em Boa revê-la. Boa noite, noite. boa noite, André, boa noite, Gustavo. E para quem vai nos ouvir e ver depois. Depois. Muito bem. Andréia, boa noite. Tudo bom, querida? Boa noite, Mitsui, boa noite, Nila, boa noite, Gustavo. Boa noite, querida. Miriam Mutsui. Tudo bom, querida? Como é que você está? Muito boa noite. Estou ótima, boa noite. Que bom ouvi-la, saber que está tudo bem. Boa noite, Miriam, me desculpa, tá? Estava fechado, eu não vi que você estava na sala, então boa noite. Por enquanto, só estamos nós aqui. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Flávia está entrando. A Flávia está entrando. Já autorizei a Flávia. Deve estar entrando aí. Muito bem. Boa noite, Flávia. Tudo bom? E estamos aqui. Porque eu estou duas vezes. Eu estou assim, mas tem cinco pessoas. É porque tá certo. Eu estou duas vezes porque eu estou compartilhando. Muito bem. Boa noite, Flávia. Vou ficar com a câmera fechada, tá? Tudo bem, sem problema, fique à vontade. Fique à vontade. Por aqui é melhor que dá para eu ver vocês, né? Na aula que dá lá no YouTube, tem hora que se vocês não manifestam no chat, dá a impressão que a gente está falando sozinho. Praticando a fala sem o outro, né? É muito legal. Bom, então tivemos aí nosso encontro no sábado, né, onde eu fiz alguns apontamentos sobre a repetição. Quem não viu pode ir lá ver, está aberto lá no canal, né? E coloquei também à disposição aquele encontro que nós falamos sobre a excomunhão. É como eu falei com vocês, às vezes vamos colocando lá só para dar uma movimentação no canal, e fui rever aquele encontro, o terceiro encontro, né? Tem pessoas que estavam lá que não estão mais aqui conosco, e estamos vencendo, né? Começamos em janeiro, já estamos aqui em junho, no encontro 17, e fazendo o caminho aí, né? Da nossa leitura aí desse seminário tão importante que é o seminário 11, né? O seminário inaugural da escola de Lacan. Como eu dizia a Andréia, que é um grupo de cartelizantes, eu vou dividir com vocês aqui uma questão bem importante. Realmente não é fácil ler Lacan, não vou passar a mão na cabeça e dizer que é fácil, mas não é impossível, né? Se fosse impossível, eu chamava impossível, né? O difícil não quer dizer que não é possível, como eu acho que eu já falei, já trouxe isso aqui para vocês. Então vamos caminhando, né? Ler o autor realmente, os pensamentos atravessam, deixam a gente atravessado, mas o desejo está lá, né? Igual eu falei, né, André? Lacan é um chato, né? Por que eu vou ficar lendo esse francês enjoado que não fala coisa com coisa? Aí eu desligo e vou ver uma Netflix, por exemplo, vou ver qualquer coisa. Mas eu estou lá vendo, mas o desejo está me cutucando e eu vou lá e tento lá de novo, e assim é um movimento. Assim é um deslocamento. Se chegar a lugar nenhum e falar assim, bom, isso não é para mim, que ótimo, pelo menos houve aí a tentativa, né? Então vamos seguindo aqui, a gente vê a densidade desse seminário, apesar aí, a gente não pode medir as coisas por quantidade de páginas, né? Então, e quantas coisas nós já falamos aqui, né? Discutimos quantas coisas, quantas voltas filosóficas já demos aqui. Hoje vamos dar mais uma que eu achei necessário. Me perdoem se eu não consegui entrar na leitura do texto hoje, mas tem um ponto aqui sobre Psique e Automaton de Aristóteles que eu acho interessante trazer para vocês, para tentar ajudar aí nesse percurso. E cada leitura é uma leitura única, né?
A minha leitura é uma, da Nila é outra, da Andréia é outra. O que a gente pode fazer para cooperar e para ajudar essas discussões aqui. Discussões muito boas, por sinal, né? Como a questão do instinto materno, né? Não sei se já se consolaram com aquela questão, né? Que levantou poeira. Isso é bom. Essa questão, porque não somos seres naturais, né? Em psicanálise não há natureza humana, porque não somos seres naturais, como bem coloca o Forbes, né? Então, vou dar uma pequena repassada aqui no nosso percurso de sábado, né? Eu sei que a Flávia e a Miriam assistiram. A Nila, não sei se assistiu depois, mas também já me disse que não ia ser possível, compreendido. E a Andréia, não sei se ela viu lá no YouTube, acho que não, né? Quando a gente estava ao vivo no sábado, eu transferi lá para o YouTube, né? Justamente para dar marcar a data, né? Que fez um ano que eu iniciei os seminários e as transmissões via YouTube. E segue a campanha para conquistar os 1.000 inscritos. Agora falta, acho que 75, alguma coisa assim. Segue o jogo. Espalha aí para quem não, né, amigo, inimigo, não interessa, tem que chegar nos 1.000. Né? Isso é meta do YouTube, né? O canal aí começou. Eu tinha um canal no YouTube, vou contar para vocês, ele, não sei que coisa que aconteceu, que ele foi denunciado e bloquearam ele. Aí eu comecei esse outro do zero. Já tem um ano que eu comecei ele do zero. Então, algumas coisas que eu tinha salvo do meu trabalho de cinema, os podcasts, tinha muito comentário meu, tinha muita crônica minha lá, sumiu tudo. Ele já tinha uma quantidade boa. Então, a gente começa de novo, não é? É o claudicar, é o cair, é o levantar e ir embora. É o desejo que está cutucando aí. Senão, podia ter deixado esse trem para lá e pronto. Mas, se eu fizesse isso, não estaria sendo eu, né? Enfim. Então, eu vou repassar aqui, depois vocês assistam lá de maneira mais completa, né? Fizemos aí um percurso em cima do Freud, principalmente, na questão da repetição, da compulsão à repetição, uma visita aí ao Fordá, né? Eu até brinquei umas coisas que a Tatiana achou graça, depois, beber, cair, levantar, fiz umas brincadeiras assim, né? E vamos fazer alguns apontamentos, e chegamos no Tiquei automaton, mas não entrei muito em detalhes. Então, vimos que a repetição em Freud, ela se apresenta em 2 momentos, né? Justamente o momento do texto, recordar, repetir e elaborar, ou lembrar, repetir, elaborar, ou o que quer que seja, né? Demos uma rápida passada por isso, visitamos o Laplanche, o Pontalis, e vimos que os 3 são interlaçados, né? Recordar, repetir, recordando e elaborando, elaborar, recordando e repetindo, aí a ordem vocês fazem como preferirem, mas são 3 instâncias que estão aí ligadas, né? Tirando aquela história de que a psicanálise só fala do passado, né? No início da psicanálise, lá a gente tinha o efeito catártico, né? Que recordar, né? Trazia, como é que é a clássica frase? Tornava consciente o inconsciente e aí curava o sintoma. Hoje sabemos que não é bem por aí. O sintoma não se cura, o sintoma se dissolve, né? Há o osso do sintoma aí, tem um texto do Jacques Alamiller com esse nome, que há uma parte do sintoma que não se analisa, mas que isso vai na fala, né? Vai no recordar, no repetir, e lembrei bem, repetir não é reproduzir, né? Vimos que repetir não é reproduzir, que algo se repete na relação transferencial com o analista, né? Algo da ordem da repetição se dá na transferência. Então, esses 3 círculos aí são interligados, né? Então, passamos por esse ponto, esse é o primeiro momento da repetição em Freud, o recordar, repetir, elaborar, que vai levar ao além do princípio do prazer, que estamos estudando em outro percurso, né? Inclusive, Nila,
Não, a Nila não viu, então isso não vai ser de novo. Na Flávia e a Miriam, bom, vocês vão ter que me escutar falar de Fordá de novo. Mas, enfim, é necessário. Não tem problema, Gustavo, pode falar. É bom que é mais fixa, né? Porque aí o assunto é o mesmo, eu falei, eu vou colocar a mesma pauta aqui do mesmo jeito, né? E nunca se é do mesmo jeito, apesar de que o tópico é o mesmo, né? Então vamos falar de Fordá de novo, justamente com essa evolução da questão da repetição, que vai desembocar no além do princípio do prazer. Né? Eu não sei se vocês já viram em algum seminário de Lacan chamando de mais além do princípio do prazer, que é o nome da tradução francesa, e no espanhol também está massagear, mais além, ou além do princípio do prazer, as velhas questões das traduções, né? E aí, no mais além do princípio do prazer, nós vamos chegar à questão da compulsão à repetição, né? E aí foi bem interessante, né? Mesmo lá pelo YouTube, fiz algumas perguntas sobre o que é a compulsão, o que seria a compulsão, né? E foi colocado que fazer algo inconsciente, né? Querer fazer algo sem querer, alguma coisa assim que a Carol falou. E foi bem interessante, demos uma volta lá no Laplanche-Pontali sobre a compulsão à repetição, né? E alguns pontos aí, com essas telas maravilhosas do Alexandre, que eu sempre tenho que dar o crédito. Ele pega umas telas, umas imagens bonitas e aquelas frases que vão marcar, né? Aquelas frases que vão pegar, aquelas citações, né? Então essa aí é dele, essa é uma colocação dele, um recorte dele. E é isso que acontece na compulsão à repetição. Algo que insiste em se colocar e algo que persiste em se colocar. Essa é a questão da compulsão à repetição. Citamos, eu acho, que o famoso exemplo do dedo podre, né? Questão da neurose de destino, né? Então, e quando isso acontece, quando o sujeito se depara com isso que repete, quando a gente depara com uma repetição numa análise, aí vem a questão orientadora importante. A questão clínica orientadora para o analista, tá bom? Não quer dizer que você não pode colocar para analisando, mas não é para você fazer a pergunta diretamente para ele sem nenhum motivo. Vamos lembrar sempre do caso a caso, né? Com o que você se encontra quando se encontra com isso? Com o que você se encontra quando se encontra com isso? E o que é esse isso? É qualquer coisa. Com o que você se encontra quando se encontra com esta mulher? Com o que você se encontra quando se encontra com esse homem? Com o que você se encontra quando se encontra com essa situação? E aí se coloca algo que insiste em colocar, que persiste, que insiste em se colocar. E mais importante do que com o que você se encontra, é como você se encontra. Como o que você se encontra. Como objeto, como gozo. Aí são questões orientadoras aí que podem auxiliar. Né? E na clínica a gente vê a repetição o tempo inteiro, né? Lembram da questão da rede dos significantes, quando eu falei que o analista escuta S2, S1, S3, S4, aí no outro dia ele escuta S2, S1, S3, S4, estou dando exemplo da cadeia. Aí depois no outro dia ele escuta assim S4, S1, S3, S2, fora da ordem, né? E nisso aí ele tem que pescar o que está repetindo, o significante que está repetindo, e organizar essa rede. É o ponto de Captonnet, ponto de estofo, o que liga essa cadeia de significante.
Vocês sabem o que é o ponto de estofo? No sofá? Lacan chama de ponto de Capitone, mas num sofá, vocês sabem o que é o ponto de estofo? Aquela bolinha lá no sofá da vovó que prende, aquela coisa, a gente acha que é um decorativo, né? Sei lá se eu posso chamar que é uma bolinha, mas acho que deu para visualizar pelas expressões aí, né? Aquilo é o ponto de estofo, aquilo ali que segura tudo, né? Senão a espuma explode. Ponto de Capitone. Né? Isso vai pela linguagem, isso passa pela linguagem. Nós estamos falando de significante, da rede significante. Então, algo repete ali naquela cadeia de significante. Algo se coloca mais de uma vez, algo insiste em se colocar. Algo persiste em se colocar. Uma marca que fica aparecendo. Um representante que fica aparecendo. Muito. Isso está lá em Freud. Está lá no projeto. Não tinha nome de significante, significado, porque não existia isso na época de Freud. O curso geral de linguística de Saussure apareceu em 1916. Né? As conferências introdutórias que eu estou trabalhando no Quintas com Freud são de 1916. Então, há uma relação aí, quando ele fala da questão da censura dos sonhos na palestra, na conferência da censura dos sonhos e na conferência do trabalho dos sonhos, há muita citação a respeito da questão da linguística. Ele cita linguistas. Né? Então, a gente pode ver o caminho que Freud estava traçando, e Lacan não tirou isso da cabeça dele. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Ele tira isso da leitura que ele faz de Freud. Desde o seminário 1, que é a convocação ao retorno a Freud. Como a gente fez ali naquela aula dos esquemas estruturais, né? Da linguística estrutural de Saussure. Lacan, no seminário 1, cita muito a questão de Saussure. Então, nesses significantes, algo que persiste em se colocar. Né? Algo que está sempre ali, algo que sempre faz isso. Toda vez que isso acontece, há um encontro com o quê? E há um encontro como o quê? Né? Perguntas aí a serem pensadas. E contar caso clínico aqui não tem problema, a gente está entre analista, esse aqui eu não vou, né, vai ficar gravado, mas esse aí eu não vou divulgar, não. Um analisando que toda vez que o analista pontuava uma coisa que ele não gostava, ele cortava relações com o analista. E aí ele se encontra comigo durante o processo transferencial, ele me conta 2 ou 3 vezes. Que ele falou tal coisa, aí eu não gostei, não voltei mais na sessão. Ele falou tal coisa, eu não gostei, eu não voltei mais à sessão. E o que vocês acham que aconteceu? É uma pergunta, podem participar. O que você acha? O que vocês acham que aconteceu? Depois de 15 a 20 sessões, mais ou menos. Eu vou chutar que Uhum. voltou de novo o sintoma nele. Ele já tinha passado para 2 analistas, eu fui o terceiro analista dele. E o que vocês acham que aconteceu entre a 15ª e a 20ª sessão? Ele rompeu comigo. Quando a coisa estava começando a acontecer, e aí ele rompeu comigo por WhatsApp, não foi nem na sessão, e eu pontuei isso a ele. Perguntei se ele gostaria de falar sobre o assunto em sessão, e pontuei a ele. Eu percebo que toda vez que a análise está indo para um lado que te desagrada, você rompe com o analista. Você quer falar sobre isso? Aí eu não posso amarrar ele na cadeira e dizer que ele não quis. Mas
Percebem a repetição? Algo ali. E o que vai acontecer? Ele vai para o quarto, analista, e se ele não falar sobre isso, ele vai repetir. E não vai adiantar. Ele goza com esse sintoma. Você perguntou do gozo aí no bastidor, André? Ele goza com esse sintoma. O que a gente pode fazer, né? Então, o Freud, lá no Recordar, Repetir, Elaborar, ele tem uma colocação de que é um contrato, vamos dizer assim, que se faz com ele chama de paciente, né? O Freud tem muito essa linguagem da medicina ainda, né? Por isso que ele ainda fala paciente, meus neuróticos, né? Minhas histéricas, enfim. O paciente tem que comunicar toda e qualquer decisão que ele tomar antes de tomar a decisão. Ele tem que falar sobre essa decisão com o analista. É um acordo, vamos dizer assim, não é nem um contrato, é um acordo que é feito. Por que vocês acham que isso existe? Por que ele fala isso? Lá no Recordar, Repetir, Elaborar, quem leu deve saber a resposta. É para não cometer para não repetir, né? Muito bem. Para não repetir. Vai tomar uma decisão, né? Ele está em tratamento, vai tomar uma decisão, ele corre o risco de repetir, né? Então, é mais provável que faça isso, né, Nila? A tendência aí é 90% de chance de ser isso. Claro, claro que sim. A tendência dele realmente é repetir. Quanto mais repetir, melhor ele fica em repetir. Porque a repetição dá gozo. Como a repetição dá gozo. Goza, é o imperativo do gozo lá do Seminário 20. É o prazer, André. É o prazer. E você faz isso inconscientemente. A gente faz isso inconscientemente, a gente tem que se incluir nisso, né? Não sei que você tenha chegado ao final de análise, né? Como diz o Jorge Cesarino, não vocês que são bem analisados, mas os analisandos, né? Vocês não estão analisados, né? Mas a gente faz isso. Né? E daí não vou contar muito caso, mas questão de repetição. E quando você se pega repetindo, ainda é mais interessante ainda. Né? Pode ser que já tenha acontecido com vocês, né? Você fica assim, putz, grila, caramba, já estou eu fazendo isso de novo, né? Porque quando você faz inconsciente, você não tem noção, né? Você está fazendo. Agora, é interessante quando você já começa a passar para o processo de perceber que você está fazendo isso. Aí, se você quiser fazer, né? Aí é problema seu. Então, guardem isso aí, ó, algo que insiste, persiste em se colocar. Eu lembro também, nós estamos ligando aqui, o Lacan vai ligar o inconsciente com a repetição, né? O inconsciente não resiste, o consciente insiste. O inconsciente insiste e você repete. Né? O inconsciente insiste e você repete. O inconsciente não resiste, quem resiste é o eu. Né? O inconsciente não resiste, ele insiste, ele persiste. Né? Muito bem. Com Lacan, então, nós vamos ter aí essa questão que eu coloquei, transferência não é repetição, e uma citação do seminário aqui. A transferência é o inconsciente em ato, assim como a repetição é o inconsciente em ato. Ela é a atualização do inconsciente. A repetição aparece na transferência se, e somente se, você sustentar a transferência como condição para que ali se atualize a repetição. Eu tentei sustentar a transferência, apontando para o analisando a repetição, mas aí ele não quis. Aí ele não quis. Né? Esse caso é interessante, dá para debater tanta coisa, mas que não é a pauta aqui. A gente pode aí discutir desejo do analista, resistência e tal. Mas
rompeu a transferência, né? Nesse caso não tinha mais a transferência, né? Porque ela vai, no caso a repetição apareceu, né? A repetição aparece na transferência se e somente se você sustentar a transferência como condição para que ali se atualize a repetição. Isso aqui está na aula dos significantes aqui atrás. Não pus a página, mas está aqui. Nós já passamos por esse caminho. Muito bem. Tudo isso nós tratamos na aula, no encontro de sábado, né? E aí eu pus a escadinha, beber, cair, levantar. Né? A compulsão é a insistência da pulsão naquele modo de satisfação que ela conhece. Ela fixa o modo de gozo e não cede dele. E aí vai, sobe a escada. Eu achei as imagens bem interessantes. Sobe a escada, cai, vai, sobe a escada, cai, vai, sobe a escada. Vocês já viram a charge do rapazinho, bonequinho, não sei exatamente como chamar, abraçado ao cacto? Tá doendo, mas ele tá abraçado ao cacto lá, ele não larga para santo nenhum. Mas tá doendo. Mas ele não larga, o gozo aí, né? Tá doendo, mas não larga, né? Tá doendo, mas não larga. Depois eu posso procurar achar, já é fácil achar essa, é famosa, né? Nunca mais eu vou fazer isso, terminei com a pessoa, não, nunca mais vou me apaixonar e fazer isso que eu fiz com fulano. Você tem certeza? Dá vontade até de rir, né? Mas vai lá, né? Isso acontece com a gente também, né? Nunca mais eu caio nessa esparrela. Tá, fale mais sobre isso. Né? Tinha a música do Belchior, né? Esse ano eu morri, ano que vem não morro mais. Né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Né? A repetição, né? Tinha uma música, eu lembrei do Chico Buarque agora, mas até ele falou que não canta mais essa música, e dá para entender o porquê nessa época com açúcar, com afeto. Com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto, para você parar em casa. Já escutaram? Aí o cara vai, sai, vai pro boteco, bebe, enche a cara, dá a entender que ele bate nela. E aí ela fala, né? No final da música ela faz tudo que ele quer, né? Dou um beijo em seu retrato e abro os meus braços para você. Né? Hoje ele diz que não canta essa música mais porque realmente, né? Mas é interessante para ver essa questão da repetição e da questão do gozo, né? Da posição, bem analítica essa música. Porque que a pessoa, mesmo sabendo que o cara que se machuca, está lá abraçadinha com ele. Né? Ele me bate, mas ele é bom para as crianças. Né? Bom, aí tem que trabalhar isso, né? Tem que trabalhar isso. A gente, às vezes, na clínica, a gente tem que se descolar de algumas coisas morais, né? Na psicanálise, ela não moraliza. A gente tem que escutar isso de outra forma. E quando a gente fala que a psicanálise responsabiliza a pessoa, responsabilizar não é culpabilizar. A gente não culpa a pessoa, né? Pela nossa posição de sujeito, somos sempre responsáveis. Já diz Lacan. Responsabilizar não é culpar. Né? É fazer enxergar algumas coisas. E aí há a mudança, né, de postura, o giro dialético e tudo mais. Aí é uma outra história. Para sair desse ciclo. Beber, cair e levantar. Né? Muito bem. Viajei um cadinho aqui, porque eu lembrei do Chico Buarque, fui lá longe, enfim. É o gozo de falar.
E aí nós vamos para as duas modalidades da repetição em Lacan, que é o automaton e a tique. O automaton na esfera do simbólico do imaginário e a tique da esfera do real. Mas vamos dar uma olhadinha. Lacan não tirou esses termos da cabeça dele. Vamos fazer uma visita à filosofia, Nila. Espero que você dessa vez não durma. Brincando com você, meu querido. Visitamos Descartes da última vez, não foi? Nós já visitamos Descartes, nós já visitamos vários filósofos aí. Hoje nós vamos visitar Aristóteles, né? Aristóteles, que colocou essas questões aí da causalidade, que ele chamou de automaton, e a sorte, que ele chamou de tique, né? Causalidade, nós já tivemos um encontro sobre isso. Se lembram das causalidades? A causalidade natural, né? E por último, a causalidade psíquica, o inconsciente como causa, foi uma das formas que Lacan colocou o inconsciente. Então vamos dar um passeio na Grécia, né? Aristóteles colocou essas duas coisas. Ele distinguiu entre sorte e causalidade, né? Ambas causas acidentais das coisas, colocando a sorte como espécie dentro do gênero casualidade. E aí vou repetir uma frase que disse sábado. A repetição se dá ao acaso. A repetição se dá ao acaso. O que se repete na repetição? Há algo de novo na recepção. Foi ótimo, Gustavo. Há algo de novo na repetição. Repetição com recepção ficou interessante. Esse ato falha aí, né? Então vamos a Aristóteles. Aristóteles diz o seguinte: as causas do que sucede como resultado da sorte são, pois, necessariamente indeterminadas. Daí que se pense que a sorte é algo indeterminado ou imprescrutável para o homem, mas também se pode pensar que nada sucede devido à sorte. E tudo isso que se diz está justificado, já que há boas razões para isso. Porque, em certo sentido, há fatos que provêm da sorte, pois há os que sucedem acidentalmente, e a sorte é uma causa acidental. Mas, em sentido estrito, a sorte não é causa de nada. A sorte não é causa de nada. Tá aí factos, porque isso aí eu tirei de um site português, que eu tenho a fonte aí depois, se vocês quiserem visitar, tá bom? Um site de filosofia. Você me dá sorte na vida. Muito bem. Vamos pensar num exemplo. Sorte, ganhar na loteria, sorte. Né? Um acaso, não é? Aí tem aquelas coisas, né? Você está lá trabalhando e ralando, você conquista as coisas, muitos vão dizer que é sorte, né? Mas não é. Né? Então é aí que há algumas relações com o que o Lacan vai dizer, que vamos ler aqui nessa lição, e questão da causa como acaso, né? Mas a sorte não é causa de nada. A sorte não é causa de nada. Vamos continuar aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês podem ficar à vontade. Tá? A sorte não é causa de nada. Bom, a casualidade, aqui chama-se automaton, em grego, diferencia-se da sorte, que é o tique, em grego, por ser uma noção mais ampla. Por quê? Tudo quanto se deve à sorte, deve-se também à casualidade. Mas nem tudo o que se deve à casualidade se deve também à sorte.
Tudo que se deve à sorte deve-se à casualidade, mas nem tudo que se deve à casualidade se deve à sorte. Então, a casualidade é mais amplo, né? Primeira coisa, a casualidade, o automaton para Aristóteles é mais amplo. Vamos já começar a associar uma coisa com a outra, para depois a gente ver se o raciocínio procede. O automaton está na ordem de qual registro? Dos 2 registros. Quais registros? Do simbólico e do imaginário. E a Tique no registro do real. Vamos colocando isso aí. Sobre Tique, no seminário 7, eu até separei. Ele fala assim, coisa curiosa, o termo felicidade, em quase todas as línguas, apresenta-se em termos do encontro. Tique. A Tique é o encontro do real. Encontro com o real. Estou já associando uma coisa com a outra, tá? Se o raciocínio estiver ficando confuso, vocês me falam. Continuando com Aristóteles, a sorte e o que resulta dela só pertencem aos que podem ter boa sorte. E, em geral, ter uma atividade na vida. Vocês já ouviram a expressão boa sorte, má sorte? Essa coisa bem do antigo, né? Má sorte parece que é, né, antagônico, né? Má sorte, né? Se é má sorte, é azar, né? Por isso, a sorte limita-se necessariamente à atividade humana. Só homem, só o ser humano tem sorte. Atividade com C, eu não atualizei, não, mas acho legal a grafia portuguesa. Um sinal disso está na crença de que a boa sorte é o mesmo que a felicidade, que é isso que o Lacan falou aqui no seminário 7. Ou quase o mesmo, pois a felicidade é uma certa atividade, a saber, uma atividade bem lograda. Nós trabalhamos aí o mal-estar da civilização, né? E já vimos que não há resposta para a tal da dona felicidade, né? Bem pessimisticamente falando, mas o Freud fala que a felicidade se dá por cada um, né? Essa questão da felicidade aí se deve por vários fatores, né? Mas ela é uma atividade humana, né? Tá. Logo, o que é incapaz de tal atividade é também incapaz de fazer algo fortuito. Por isso, nada que seja feito pelas coisas inanimadas, os animais e as crianças, é resultado da sorte. Colocava as crianças aí no meio, tá? Isso é Aristóteles. Colocava as crianças aí no meio. Porque elas não tinham capacidade de escolher. As crianças não tinham capacidade de escolha. Que é o que está dizendo aí, já que não tem capacidade de escolher. Pois para eles, não há boa ou má sorte. A menos que se fale por semelhança, como quando dizia Parmênides, que eram afortunadas as pedras com que se faziam os altares, enquanto que as suas companheiras eram pisadas. Interessante isso, né? É o mesmo material, né? Afortunadas são as pedras com que se fazem os altares, enquanto as suas companheiras que fazem o chão são pisadas. Né? E fica aí, está no livro de Aristóteles, a Física, livro 2, item 197, partes A e B. Só para dar um preâmbulo. Depois porque ele fala de onde vêm esses termos, né? Bom, seguindo aqui. Aí tem a palavrinha que liga um pouco as coisas. Ó. Assim, a casualidade é o acaso. O indeterminismo é entendido como inexistência de leis de causa e efeito que permitam predizer, ou como espaço livre, interstício imprevisível
entre as rodas dentadas do determinismo cosmobiológico. Ah, que lindo, não? Que termaiada difícil aí. A casualidade é o acaso, né? Inexistência de leis de causa e efeito que permitam predizer o que vai acontecer. O acaso. Liga aí, acaso. Essa aqui é a única palavra. A sorte é o acaso mais uma atividade planificada, uma atividade intencional dos seres humanos. Isso é, uso inconsciente. Olha, agora eu cometi um ato falho bonito. Uso consciente, a gente fala tanta palavra inconsciente que acabou saindo. Uso consciente do determinismo. Uma causa final ou finalidade mais acaso. Exemplo, não foi por mera casualidade que um apostador ganhou o primeiro prêmio do Euro Milhões. Ele teve de intuir os números do sorteio, preencher um boletim, ir lá na casa lotérica, fazer a aposta. Então ele procurou a sorte. Ok? Procura, acha. Quem procura, acha. E às vezes a gente procura a coisa errada também, né? Todos vocês desligaram a câmera e eu estou achando que estou falando sozinho. Muito bem. Quem procura, acha. Muito interessante que estava falando há pouco tempo atrás da repetição, né? E às vezes a gente procura o errado também, né? Que aí que nós vamos ver essa questão aí. Seguindo. Depois eu mando isso aqui para vocês, tá? Me cobrem, por favor. A sorte é a casualidade procurada ou evitada. Ponto. Isso aí é axioma de Aristóteles. Desse modo, a sorte seria menos casual do que a casualidade pura, porque a sorte é uma casualidade esperada ou desejada. A sorte é uma mistura de acaso, casualidade com não acaso, ou seja, com intencionalidade, consciência do determinismo existente. Julgo que Aristóteles aqui emerge na nuvem de alguma confusão sutil, sem embargo da excelência em geral do seu pensamento. A queda, motivada por uma falha mecânica de um avião de passageiros voando a grande altitude, é uma questão de casualidade ou de sorte, na ótica aristotélica? Pergunta, vamos lá. Hora do debate. A queda, motivada por uma falha mecânica de um avião de passageiros voando a grande altitude, é uma questão de casualidade ou de sorte? Eu acho que não tem a ver sorte, eu acho que tem a ver com competência, né, assim, dos mecânicos, das pessoas, acho que tá mais para casualidade, assim. Aham. Muito bem. E veja o que está lá em cima. A sorte é a casualidade procurada ou evitada? Alguém procurou fazer o avião cair, despencar na chão? Não. Sim. Muito bem. A pessoa tem o desejo de colocar o avião no chão. A isso a gente dá o nome de quê na psicanálise lacaniana? A um acidente, uma tragédia, o que não cansa de se inscrever? Eu não sei se eu segui ou se eu não lembro. Qual registro? Qual dos três registros? Real, simbólico ou imaginário? Se for causal, acho que tá no real, não tá? Aham. A tique é o real. Que é esse exemplo aí, acho que ilustra bem, né? Porque nós estamos perguntando questões aristotélicas, mas é isso mesmo, Flávio. Exatamente porque a sorte é a casualidade procurada ou evitada. Nesse caso,
né? Mas aí tem um porém, né? Motivada por uma falha mecânica, como você sempre colocou, como você colocou aí, como incompetência, né? Mas também ele não dá para saber, né? Pode ser uma falha mecânica acidental também, né? Tem esses fatores aí, vão nos ajudar a entender isso aí. Mas muito bem, é uma questão de casualidade. Às vezes a gente usa muito a palavra fatalidade, né? Quando a coisa... O Titanic, vamos pensar no Titanic, né? Voltou para... O Titanic vira e mexe e volta para a mídia. As pessoas têm um encanto pelo Titanic, né? O filme passou aí 20 anos depois da primeira exibição na Globo e foi campeão de audiência de novo, na TV aberta, em pleno século XXI, pleno 2023. Titanic é uma questão de casualidade ou de sorte? O tsunami... pode falar, Flávio. Eu acho que também não tem a ver com sorte, outra competência, né? O pessoal não viu, sei lá, não lembro direito. Sim. Mas não viu o iceberg, né? No fundinho dele lá. Exatamente. Um exemplo aqui, ó, vou voltar aqui. Aqui ele deu o exemplo do que é a sorte, né? No caso da loteria, né? Aqui. Esse aqui de cima pode ser esses exemplos todos. Né? Tudo casualidade. Né? O tsunami. Né? Agora vamos a Freud, no Mal-Estar da Civilização, que é um texto que vocês têm fresquinho na mente aí, né? As 3 causas do sofrimento humano. Era a physis, o corpo e o laço social. Né? A physis é a natureza. Né? O tsunami, os terremotos, as coisas, né? As enchentes, as coisas que acontecem contra a nossa vontade por força da natureza. Aí pode dar esses exemplos todos. Da ordem da casualidade, certo? O corpo, porque o corpo adoece, o corpo envelhece, né? O corpo às vezes se volta contra ele mesmo, no caso das doenças autoimunes, por exemplo. Né? E aí ele fala que o único sofrimento que a gente pode evitar é o sofrimento causado pelo laço social. Né? Esse aí a gente pode solucionar através do isolamento. Mas aí ele fala que o isolamento talvez não seja a melhor opção. Lembram disso? Vocês que fizeram mal-estar comigo lá? Vocês que fizeram mal-estar comigo soa meio estranho, né? O percurso do mal-estar também fica estranho, mas tudo bem, vocês entenderam. Então é tudo uma questão de casualidade. Casualidade. Eu acho que algumas vezes eu falei causalidade. Hoje os atos falhos estão uma beleza. Ok? É legal pensar assim? Não é legal? Faz pensar, né? Então, pode falar. Quando você falou, né, no começo, de Aristóteles, que a sorte é de quem trabalha, né? Então, quando você faz uma coisa que deu certo, é sorte, né? É sorte, vamos dizer que é sorte. Boa essa. Então vai dar razão para o ditado popular, né? Vamos dizer que é sorte. Né? Aristóteles qualificou a sorte como causa acidental. Né? Aí a gente pode pegar a questão do simbolismo também, né? As coisas que simbolizam a sorte, né? Trevo de 4 folhas, ou que era depois de 3, né? 6. Enfim. Agora vamos voltar lá para Aristóteles, agora no próximo item. Mas posto que a casualidade e a sorte são causas de coisas que, podendo ser causadas pela inteligência e pela natureza, foram causadas acidentalmente por algo, e posto que nada acidental é anterior ao que é por si,
É evidente que nenhuma causa acidental é anterior a uma causa por si. A casualidade e a sorte são, então, posteriores à inteligência e à natureza. Embaixo ele traduz tudo isso que ele falou difícil lá em cima. A casualidade e a sorte são, então, posteriores, elas vêm depois da inteligência e da natureza. Muito bem. Vamos render muito, não. Para a gente chegar num ponto aqui. De fato, Aristóteles parece não ter detectado que há 2 tipos de sorte. Aí é uma interpretação desse site que está aqui embaixo, tá, gente? Gosto muito desse site em português, mas é interessante. 1. A casualidade, isso é, o que acontece a uma coisa ou ser raramente, esporadicamente, de certo modo, imprevisivelmente. Né? A casualidade, isto é, o que acontece a uma coisa ou ser raramente, esporadicamente, de certo modo, imprevisivelmente, para ler de uma maneira melhor. A necessidade genética, biológica, psicológica, astrológica, para os que creem na influência permanente dos planetas, por exemplo, inerente ao ser humano, é o que lhe acontece sempre, permanentemente. Podemos dizer, por exemplo, que Marilyn Monroe, como qualquer mulher muito bela, nasceu sob uma boa estrela no plano da beleza física e do encanto social que produz. É uma sorte inata que sempre a acompanhou enquanto adolescente e mulher jovem. Ora, nesse aspecto, a sorte, ou fortuna, no dizer dos romanos, não é uma causa acidental, mas uma causa essencial, uma causa permanente. Aí nós teríamos que entrar na diferença entre causa acidental e causa essencial. E aí o Lacan vai apontar alguns buracos aí nessa questão, ele só vai pegar o nome e vai utilizar esse nome para as 2 modalidades de repetição. Mas eu achei interessante, que deveria ser interessante trazer para vocês de onde vem essa questão. A sorte como causa essencial é o que Aristóteles não viu. Né? Então, é aquela questão, casualidade e sorte. Causalidade automaton e a sorte é tiqui. Muito bem, podemos ir a Lacan, finalmente? Sim, não, você quer trocar este seminário por uma linda Ferrari 0 km? Não, por quê? Porque eu não sei dirigir. Hã? Sim, eu sei Sim. dirigir. Não, eu não sei dirigir, o IPVA dela é muito caro. Ai, ai. Vamos lá, né? Vocês acreditam que eu não sei dirigir, gente? É uma vergonha. Não, não é. Não, enfim. 41 anos nas costas e não tem carteira até hoje. Mas tudo bem. Não é vergonha, não, tá? Tem aplicativo, isso aí não é obrigação de ninguém, mas eu... Mas é estranho, né? Todo mundo estranho. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Agora vamos começar a ler Lacan, Tiquei Automaton, capítulo 5, aula 5. Tiquei Automaton, nome dado por Jacques Lamillard, mas bem fortuito, bem propício. Está aí na minha edição, na página 58, eu não sei se a de vocês é a mesma. Tem algumas edições diferentes, com a paginação diferente. É 58, Nila? Os seminários foram saindo com paginação diferente. Mas é o capítulo 7, né? 5. Ah, não, tá no... Ah, tá. 5. 58. 58, então tá certo. Então estamos todos na mesma página? Então vamos à leitura. Acredito que sim. Também acredito que sim. Então nós temos aí os tópicos que serão introduzidos nessa aula. A psicanálise não é um idealismo.
o real como trauma, teoria do sonho e do despertar, a consciência e a representação, Deus é inconsciente, o objeto A minúsculo no Fordá. Ok, Andréia, até mais. Hoje vou prosseguir o exame do conceito de repetição, tal como ele é presentificado pelo discurso de Freud e pela experiência da psicanálise. Ouso frisar que a psicanálise é, à primeira vista, propícia a nos dirigir para um idealismo. Concordo plenamente. Teu tá ouço também? Ouço. Podia ser ouso, né? O meu tá ouço. Não, é que eu entendi que você falou ouso, de ousar. Posso ter falado. Se eu falei, foi também inconsciente, porque eu acho que ouso, ficaria melhor do que ouço, né? Aí vai ter o sentido, bom, mas não sei se ele ouve falar ou se ele ousa frisar, né? Acho que ouço fica melhor mesmo. Ouço frisar que a psicanálise é, à primeira vista, propícia a nos dirigir para um idealismo. Deus sabe que se lhe tem reprochado isso, ela reduz a experiência, dizem alguns, e nos solicita achar nos duros choques do conflito, da luta, mesmo da exploração do homem pelo homem, as razões de nossa deficiência. Ela conduz a uma ontologia das tendências que tem por primitivas, internas, já dadas pela condição do sujeito. Basta nos reportarmos ao traçado dessa experiência depois de seus primeiros passos para vermos, ao contrário, que ela não nos permite, de modo algum, nos resolvermos por um aforismo como a vida é um sonho. Lógico que não, né? Muito antes, pelo contrário, né? Nenhuma praxis, mais do que a análise, é orientada para aquilo que, no coração da experiência, é o núcleo do real. Que forte isso. Vocês conseguem entender isso aqui? O que ele está chamando de núcleo do real? Aquilo duro, aquilo que não agrada, aquilo que é o difícil, aquilo que é o núcleo do real. Aqui ele ainda não está aí na teoria, nos nós aí, mas que foge aí do simbólico. Se você fala que a vida é um sonho, vamos lá, vamos pegar essa questão, dar um bom debate aqui. Quando você fala que a vida é um sonho, o que você está dizendo? O que vocês entendem por esse aforismo? Olha, a ideia principal de que é bom, né? De que é bom. Tá, um sonho. É bom, mas não é real, né? O que mais? É bom, mas não é real. Interessante. Acho que se eu estou vivendo um sonho, talvez alguma coisa que eu tenha conseguido, e aí eu imagino que isso daí é uma conquista realizada, e eu fico sonhando com poder ser. Bom também. A gente sempre fala assim, né? Meu sonho é conseguir tal coisa, né? Esse casamento. E isso é muito idealizado, né? Isso é muito idealizado aí, muito do registro do imaginário, né? Do registro do ideal. O que não, uma vez eu escutei que não é errado ser idealista, e realmente eu concordo. Você ser idealista não é errado, você só vai sofrer um pouquinho. Não estou falando de casamento, não, viu? Não, eu sei. Enfim. No geral, também não pensei em casamento. Mas não tem isso. O casamento dos sonhos era aquele das princesas, dos contos de fada, né? É tudo muito idealizado, né? E essa questão do idealizado tem muito a ver ali no grafo do desejo, quando você é o ser idealizado. O ser idealizado pelo pai, o ser idealizado pela mãe, né? E você, quando crescer, vai ser tal coisa. Então, você está idealizando isso para uma pessoa, né? Aí tem o idear, né? Então, é isso.
E a psicanálise, uma análise, ela quebra ideais. Uma análise quebra ideais, uma análise desfaz ideais, uma análise descola os ideais. É isso que ele está dizendo, que aí que é o que presentifica, né, o real. Nenhuma praxis, mais do que a análise, é orientada para aquilo que, no coração da experiência, é o núcleo do real. Bom, penso eu que é isso, não sei, vocês podem discordar de mim também, fique à vontade. Mas deu para entender o que eu entendi disso aí? O que eu penso disso aí? Concordo. É. A vida é um sonho, não é bem por aí, né? É um sonho do outro, né, também. É o sonho do outro também. Né? A vida não é fácil, né? Como é que era a música? O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse o quê? Eu só sei a paródia. Agora tem uma paródia que fala assim: o dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, você vai se lascar. É bem... Hã? Devia ser mudado, entendeu? Não entendi, querido, tá muito abafado. Deveria ser mudada a música, né? Tinha uma... Ah, tá. Porque tinha uma paródia que era assim, né? Você vai se lascar, vai enfrentar a vida, né? Vai enfrentar o real, né? Vai enfrentar a dificuldade. E esse real, onde o encontramos? Pergunta-nos Lacan aqui. Vamos seguir com o Dr. Lacan. Onde que a gente encontra o real? C'est réel, ou trouve est réel. É com efeito de um encontro essencial, que se trata no que a psicanálise descobriu, de um encontro marcado, ao qual somos sempre chamados, com o real que escapole. Olha aí a fugacidade do real. Real escapole. São frases que a gente escuta muitas vezes no percurso, né? E pessoas dizendo isso, e quando a gente encontra no seminário, já está aqui. Né? O real que escapole. Vocês já ouviram isso? O real é o que escapole? O real é o que se esvai, o real é o que escorrega. Né? É por isso que pus no quadro algumas palavras que são para nós hoje referências do que queremos avançar. Agora veja, há um chamado, Lacan nos diz aqui que há um chamado, porque ele fala de um encontro marcado ao qual somos sempre chamados. Né? Há um encontro marcado com um real que escapole. Vamos ver o que é. A Andréia saiu. Eu vou falar aqui e deixar gravado, que aí serve para vocês também. É esse tipo de leitura, Andréia, que eu estava me referindo quando falei com vocês no encontro do cartel, oferecendo esse modo de leitura. É você ler se perguntando e procurando as respostas. E as respostas, às vezes, estão no próprio texto. É esse movimento de leitura, que não é fácil. Não é só com Lacan. Né? Não é só com Lacan. Então, vamos ver. Principalmente porque aqui é uma transcrição, né, de um texto falado. Então, tem todas as suas indas e vindas, como já falamos bem isso. Então, vamos lá. Primeira tique, que tomamos emprestada, eu lhes disse da última vez, do vocabulário de Aristóteles, em busca de sua pesquisa da causa, que acabamos de ver aqui, né? Busca da sua pesquisa da causalidade. Nós a traduzimos por encontro do real. Coloca aí, tique, encontro do real. Tique, encontro do real. Eu vou deixar aqui uma tela, e aí a gente vai comparando as coisas. Deixa eu ver essa, tá. Essa eu dou exemplo. Aqui. O real está para além do automaton. Então, o real está para além da causalidade. Ele acabou de falar aqui, Aristóteles em busca de sua pesquisa da causa.
Então, nós estamos falando aqui de causalidade, né? O real está para além do automaton, além do retorno, além da volta, da insistência dos signos aos quais nos vemos comandados pelo princípio do prazer. Aí vai ser aquilo que persiste, aquilo que insiste, o que se repete na repetição. O real é o que vige sempre por trás do automaton, e do qual é evidente, em toda a pesquisa de Freud, que é do que ele cuida. O real é o que vige por trás do automaton. O acaso da repetição. Faz ligação com Aristóteles ou não? Faz ligação com essa volta que eu dei aí para explicar a vocês, através desse texto extra, a questão? Estamos só começando. Caramba, já tivemos 2 aulas sobre repetição, estamos só começando? Sim, estamos só começando. Agora que a brincadeira vai ficar boa. Vocês conhecem o caso do Homem dos Lobos? Vai fazer uma referência aqui ao caso do Homem dos Lobos, né? E tem a questão do sonho, com os lobos, né? Agora me fugiu, o Homem dos Lobos é o Serguei, né? Agora me fugiu o nome dele, é o Serguei russo, né? Aí tem ali, mas tá difícil de pegar. Mas eu vou olhar mesmo assim para não passar informação errada. Aqui. Leiam o caso do Homem dos Lobos, é bem interessante. Todos os casos do Freud são gostosos de ler. É o Serguei. Todos os casos de Freud são muito gostosos de ler. Né? Então vamos lá. Anotaram aí? Real. Tique, encontro do real, certo? Tique, encontro do real. Real está para além do automaton. Olha as palavras que Lacan usou. Além do retorno, além da volta, além da insistência dos signos. Uhum. Lembrem-se do desenvolvimento tão central para nós do Homem dos Lobos, para compreender qual é a verdadeira ocupação de Freud, à medida que se destaca para ele a função da fantasia. Ele se empenha e, de modo quase angustiado, em interrogar qual é o encontro primeiro, o real, que podemos afirmar haver por trás da fantasia do Homem dos Lobos. Esse real, sentimos que, através de toda essa análise, olha que interessante isso, arrasta consigo o sujeito e quase o força, dirigindo de tal modo a pesquisa que, depois de tudo, podemos hoje nos perguntar se essa febre, essa presença, esse desejo de Freud não é o que, em seu doente, pode condicionar o acidente tardio de sua psicose. Vamos pegar aí, ó, o real que arrasta o sujeito, né? O real que o força, o real que está ali. Isso aí depois vai se desenvolver na teoria dos nós, né? Real simbólico imaginário, aquelas maneiras mil loucas de fazer nó, que fazem nó na cabeça da gente. Assim não há como confundir a repetição. Importante isso, ó. Não há como confundir a repetição nem com o retorno dos signos, nem com a reprodução ou a modulação pela conduta de uma espécie de rememoração agida. A repetição é algo que, em sua verdadeira natureza, está sempre velado na análise
por causa da identificação da repetição com a transferência na conceitualização dos analistas. Ora, é mesmo esse o ponto a que se deve dar distinção. E aí já adiantei algumas coisas para vocês, né? Vocês acham produtivo fazer essa exposição dessa forma? Eu vou experimentando várias formas de fazer as exposições, né? Eu fiz os apontamentos sobre repetição, agora os apontamentos sobre automaton e tiquet, aí eu acho que fica mais fácil de ler. Não sei se vocês vão concordar. Né? Aí quando a gente vai ler, a gente vai falar, não, tá tudo aí. Né? Então vamos ver então, vamos marcar aqui, ó. Por causa da identificação da repetição com a transferência. Então vamos ver o que tem aqui. A repetição é algo que, em sua verdadeira natureza, está sempre velado na análise. Está sempre velado na análise por causa, né, isto por causa daquilo, da identificação da repetição com a transferência. Seguindo. A relação ao real de que se trata na transferência foi exprimida por Freud nesses termos, que nada pode ser apreendido em efígie, em absência, na falta. Absência, falta. Essa expressão ele já usou lá atrás. E, no entanto, não nos é dada a transferência como efígie em relação à ausência? Esta ambiguidade da realidade em causa na transferência, só podemos chegar a desembrulhá-la a partir da função do real na repetição. Cara, Lacan é difícil? É difícil, mas se você lê com atenção, você vê que ele está apresentando o problema e está dando a resposta. Tá, com termos um pouco menos clássicos, menos didáticos, não clássicos não, mas é esse o movimento. O que se repete com efeito é sempre algo que se produz. O que se repete é sempre algo que se produz. A expressão nos diz bastante sua relação com a tique, como por acaso. Lendo de novo de outra forma. O que se repete com efeito é sempre algo que se produz como por acaso. A repetição no acaso. A repetição se dá no acaso. O Freud descobriu a compulsão à repetição por acaso. O que ele estava fazendo? Observando o netinho dele brincar. E aquela historinha toda do Fordá que discutimos no sábado. Ele vai citar o Fordá aqui. Né? Então, há de se entender essas frases soltas. O resto é alegoria. O resto é alegoria. Igual a gente fez aquele movimento do inconsciente, né? Fomos repetindo várias vezes, né? Que o inconsciente é o que se esvai, o que claudica, o que tropeça, o que abre e fecha, etc, etc, etc. Então aqui tem uma. Aqui, na verdade, tem várias nessa página, né? Tique, encontro do real. Né? O real é o que vige por trás do automaton. Né? O que é isso? O que significa que ele está além do retorno, além da volta, está para além disso. Né? Já vimos que é um encontro marcado. Nós temos sempre um encontro marcado com o real. E aqui nós temos essa pérola, que o que se repete é algo que se produz, e é algo que se produz como por acaso. É no que nós, analistas, não nos deixamos jamais tapear por princípio. No mínimo, apontamos sempre que não é preciso nos deixarmos pegar quando o sujeito nos diz que aconteceu alguma coisa que, naquele dia, o impediu de realizar sua vontade. Sua vontade, hoje eu tô uma beleza. Naquele dia, o impediu de realizar sua vontade, isso é, de vir à sessão.
O analisando que não quer ir para a sessão, né? Não há que tomar as coisas ao pé da declaração do sujeito. Né? Ô, Nila, eu vou cancelar a sessão porque meu cachorro... Uma desculpa que eu sempre escutava quando eu dava aula, que o aluno não fazia a tarefa porque o cachorro comeu o caderno. Já escutei isso várias vezes, gente. Teacher, eu não fiz o homework porque o cachorro comeu meu caderno, comeu meu livro, etc, etc. Então, só pegando isso, né? Ô, Nila, eu não vim à sessão hoje, tá? Porque, sei lá, né? Meu cachorro comeu meu sapato e eu não tinha outro sapato e aí o carro furou o pneu, então eu não vim, tá? Eu não vou, né? Vou falar assim que aqui tá, que é de vir a sessão. Veja, ó, no mínimo apontamos sempre que não é preciso nos deixarmos pegar quando o sujeito nos diz que aconteceu alguma coisa que, naquele dia, o impediu de realizar a sua vontade. Eu queria muito, viu, Nila, ir à sessão, mas não dá. Não há que tomar as coisas ao pé da declaração do sujeito. E as desculpas são as mais esfarrapadas, né? Muitas das vezes elas são verdades, mas enfim. Na medida em que aquilo com que precisamente temos que trabalhar é com esse tropeção. Olha aí, outra, de novo, tropeção. Essa palavra, tropeço, esse tropeção, esse fisgamento que encontramos a todo instante. É este o modo de apreensão por excelência que comanda a nova decifragem que demos das relações do sujeito com o que faz sua condição. Tropeção, trompé, né? Tudo bem, gente? Deu uma empolgada aqui. A função da tique, aí ele voltando, ele repete muito as coisas. A função da tique, do real como encontro, o encontro enquanto que podendo faltar, enquanto que essencialmente é encontro faltoso com o real. Isso também é muito falado, já escutei isso muitas vezes em várias transmissões. O real é o encontro faltoso. Está aqui, no seminário 11. Mais para frente vai ter uma passagem muito bonita dele com a filha dele, que aí ele fala do analista como significante vivo, muito bacana. Aqui nessa lição 5, depois ela volta lá na frente. Marquem isso também. Encontro faltoso. Quem gosta de marcar livro, né? Quem não gosta como eu, escreve, né? Deixa aí visível. Encontro com o faltoso. Encontro faltoso, perdão. A função da tique, do real como encontro, o encontro enquanto que podendo faltar, enquanto que essencialmente é encontro faltoso. A Nila está me mostrando aí o livro dela todo marcado. Né? Aqui o meu tá branquinho. Ó. Depois, se eu pegar um outro, aí eu risco esse. O encontro faltoso. Então, do que vamos pegar os exemplos, né? Ele falou que algo impediu de realizar sua vontade de ir à sessão, né? O encontro faltoso. Deixa eu voltar aqui. A função da tique, do real como encontro, se apresenta primeiro na história da psicanálise de uma forma que só por si já é suficiente para despertar nossa função, a do traumatismo, real como trauma. E o trauma da linguagem, né, principalmente. Você está inserido na linguagem, a linguagem já entra como um trauma. Não é notável que, na origem da experiência analítica, o real seja apresentado na forma do que nele há de inassimilável. Está até em itálico aí, né? O real seja apresentado na forma do que nele há de inassimilável. Podem marcar isso aí também. Não sei, vamos, agora eu me peguei
pensando nas outras coisas aqui. Quando a gente pergunta, né, das 3 instâncias, né, não é a mais difícil de você verbalizar, justamente porque ela não, né, ela é do inassimilável, a gente não sabe o que é o real, né? Não dá para você verbalizar. Ao mesmo tempo, a gente tenta descrever, né? Lerel. Na forma do trauma, determinando toda a sua sequência e lhe impondo uma origem na aparência acidental? Era uma pergunta. Encontramos-nos aí no cerne do que pode nos permitir compreender o caráter radical da noção conflitual introduzida pela oposição do princípio do prazer ao princípio da realidade. É por isso que não se poderia conceber o princípio da realidade como tendo, por sua ascendência, a última palavra. Com efeito, o trauma é concebido como devendo ser tamponado pela homeostase subjetivante que orienta todo o funcionamento definido pelo princípio do prazer. Pergunta, o que é homeostase? Eu já estava abrindo aqui o coisa para ver. Eu não sei. Nos diga, por favor. Vamos a trabalho. Está associado às características que organismos vivos têm em regular situações fisiológicas diante de mudanças externas e manter sua estabilidade. Uhum. Não é isso que fala a pulsão de morte? Todo sistema tem a tendência de voltar ao que era. Então, se o da pó viés, da pó voltará, podemos dizer assim, né? Então, todo sistema tem que estabilizar-se. Então, deve ser tamponado pela homeostase subjetivante. Então, vai, Nila, tá no caminho certo. Homeostase subjetivante. O que vocês entendem disso aí? Vamos fazendo essa trilha. O que seria uma homeostase subjetivante? Que orienta todo o funcionamento definido pelo princípio do prazer. O trauma deve ser tamponado. Pode falar. Parece um trava-língua, né? Então, parece um trava-língua, né? É, um pouco. Mas veja, essa homeostase subjetivante tampona o trauma. Não estou dando resposta, eu estou provocando pergunta. Eu vou seguir. E fica a pergunta, tá? Fiquem aberta a pergunta. Nossa experiência nos põe, então, um problema que se atém aqui. No seio mesmo dos processos primários, vemos conservada a insistência do trauma a se fazer lembrar a nós. Vocês sabem do trauma primário, né? Essa questão bem inicial da psicanálise, que dá os sintomas, né? Recomendo muito que leiam o caso Catarina, porque ali vai estar presente essa questão. Em um caso bem simples, que o Freud só viu a Catarina uma vez, está lá no estudo sobre histeria. O trauma de Ana O não foi paciente do Freud, né? Eu sempre falo isso. Mas o trauma inicial que provoca os sintomas. É isso que Lacan está dizendo aqui. Esse trauma tampona, esse trauma ele é sufocado, ele é reprimido, ele tampona alguma coisa pela homeostase subjetivante, porque o sujeito ele quer progredir, o sujeito quer ficar vivo. Foi, Nila, qualquer organismo no intuito de permanecer vivo, não é?
Então, esse trauma fica o quê? Recalcado. Vamos traduzir isso por outras palavras. Esse trauma fica recalcado, né? É isso aí, ó. Homeostase subjetivante que orienta todo o funcionamento definido pelo princípio do prazer. As lembranças, nós falamos de recordar, repetir, elaborar. Lá ele chama de lembranças encobridoras. Se vocês forem ao texto, vocês vão encontrar isso. Não quero lembrar disso. Por quê? Lembrar disso me causa mal-estar. Então, o que acontece? O trauma... Gustavo, desculpa te interromper. Pode falar. Mas aí, então é o recalque? Sim, o trauma, normalmente, ele é recalcado. O trauma, ele é recalcado. Sim. Sim. É isso que ele está chamando de processos primários aqui. São esses os processos primários. Está fazendo sentido? Sim. Sim, então tá bom. Podem perguntar, tá? Podem interromper aí, nós estamos na interpretação aqui. É isso, o trauma, com efeito, o trauma é concebido como devendo ser tamponado, aí, Flávio, devendo ser recalcado, devendo ser esquecido, porque o sujeito quer ficar, né, a homeostase, né, o sujeito quer viver, o sujeito não quer lembrar daquilo. Né? Aí o que acontece? A experiência nos põe, então, um problema que se atém a quê? No seio mesmo dos processos primários, esses processos que estamos vivendo, do recalque, vemos conservada a insistência do trauma a se fazer lembrar a nós. Retorno do recalcado. O famoso retorno do recalcado. Eu, particularmente, prefiro a palavra reprimido. Eu entendo a diferença. Recalque é interno, repressão é externa. Mas recalcar é calcar novamente. Lá eu já falei isso no seminário do Não Se Reprima, lá no Além do Possível do Prazer, eu vou trazer essa questão. Eu sempre levanto essa questão. O trauma reaparece ali, com efeito, e muitas vezes com o rosto desvelado. O trauma insiste em aparecer. Muitas vezes na cara dura, vamos traduzir assim, com o rosto desvelado, na cara dura. Tô aqui. Tô aqui. O que você faz com isso? Como pode o sonho, portador do desejo do sujeito, né, todo sonho como realização de um sujeito, produzir o que faz ressurgir em repetição o trauma? Aí que o Freud, no Além do Princípio do Prazer, vai questionar os sonhos de guerra. Né? Já que ele é uma reprodução do desejo, ele faz ressurgir o trauma. Lembra do Fordá? O Fordá, a criança simboliza o trauma, ela provoca o trauma para depois ter a satisfação de resolvê-lo, vamos dizer assim, né? Foi, voltou, né? Então, voltando aqui. Como pode o sonho, portador do desejo do sujeito, produzir o que faz ressurgir em repetição o trauma, se não seu rosto mesmo? Pelo menos a tela que o indique ainda por trás? Concluamos que o sistema de realidade, por mais que se desenvolva, deixa prisioneira das redes do princípio do prazer uma parte essencial do que é, no entanto, e muito bem, da ordem do real. É isso que temos que sondar, essa realidade, se podemos dizer, cuja presença é por nós suposta como exigível, a fim de que o motor do desenvolvimento, tal como uma Melanie Klein, por exemplo, representa, não seja redutível ao que chamei ainda há pouco, a vida é um sonho. Aqui eu não posso evitar de rir da cutucada na Melanie Klein. Que ele fala que ele chama de açougueira, um monte de nomes um pouco ortodoxos, porque vamos voltar aqui no retorno a Freud, né? Ele não estava criticando os pós-freudianos, né? O Lacan sempre criticou os pós-freudianos e sempre foi com carga total em cima da Melanie Klein. Como uma Melanie Klein, por exemplo.
No seminário 1, quando ele vai narrar o caso Dick, ele é bem sarcástico com a Melanie Klein. A fim de que o motor do desenvolvimento não seja redutível ao que chamei ainda há pouco, a vida é um sonho. Tá fazendo sentido, gente? Tá dando para dar uma guia aí para vocês? Não é fácil, eu sei que não é fácil, me compadeço, mas tá fazendo sentido? Flávia, você ia falar? Não, tá fazendo sentido, sim. Sim, é porque é complicado, né? É complicado. É igual explicar aquele dia que eu expliquei lá o aparelho psíquico, né? Aquilo é complicado, não é fácil. Vamos lá, então. Ih, agora tem um monte de palavra aqui. A essa exigência respondem esses pontos radicais no real, que chamo de encontros, e que nos fazem conceber a realidade como Untergeld, Untertragen, o que em francês se traduziria pelo termo mesmo, em sua soberba ambiguidade, na língua francesa, de souffrance. Sofrência. Brincando. Lembrando que eu brinquei com a sofrência no sábado, né? Eu fui rir aqui, engasguei. Souffrance. Vou ler aqui para vocês. Souffrance. O termo não encontra correspondente exato no português. Em francês, carrega a ambiguidade de sofrimento e de paciência, de esperar de algo indeterminado, de negócio inconcluso, de mercadoria não retirada pelo destinatário. Eu pediria que alguém que tivesse facilidade aí para abrir o tradutor, você faz isso para mim, Nila? Se eu abrir aqui, eu vou sair da tela. Abre o tradutor português-alemão, alemão-português, né, que aqui é o reverso, e coloca aí para a gente Unterlegt e Untertragen. Mas vai aparecer a palavrinha do lado aí, é bem simples. Mas, né? No seminário 7 ele tem uma frase que fala assim, né? Cadê? Onde que está escrito? Unterleg. Unterlegt. Unter, U-N-T-E-R-L-E-G-T. Calma. Unterleg. L-E-G-T. Unterlegt. Inferior. Inferior. Então vai fazer sentido, né? Inferior. E o Untertragen. Traga. Alemão é gostoso de falar. Enviar. Enviar? Vê se eu escrevi certo. Eu não enxergo, querido. Isso. Enviar. Bom, tudo bem. Untertragen. Untertragen. Interessante. Mas vamos lá, é souffrance. Né? Vamos pegar souffrance. Mas veja, faz sentido com o que está lá na nota, né? Esperar, né? Enviar, esperar, faz sentido. Né? Porque, veja, a realidade está lá em souffrance, lá esperando. Né? E o Zwang, o constrangimento, que Freud define pelo Wiederholung é a repetição, comanda as voltas mesmas do processo primário. Então, temos algo que fica na espera, né? O processo primário não é outra coisa senão o que tentei definir para vocês nas últimas lições em forma de inconsciente. É preciso mesmo, uma vez mais, que o aprendamos em sua experiência de ruptura entre percepção e consciência. Nesse lugar eu lhes teria dito intemporal, e constrange a colocar o que Freud chama, homenageando Fechner, de Idee einer anderen Lokalität, uma outra localidade,
um outro espaço, uma outra cena. O Freud coloca o trauma como uma outra cena entre percepção e consciência. Vocês vão lembrar ali do primeiro esquema, né, analítico, da carta lá. Nós fizemos esse projeto, esse trajeto aqui, né? Da carta 52. Aí fui fazendo da percepção para a consciência. Né? Nós fizemos isso aqui. Agora, o Freud localiza o trauma sempre, e ele faz isso homenageando o Fechner, o Gustav Fechner, de um outro espaço. Então, a repetição é uma outra cena. O trauma com uma outra cena, a segunda cena, o desvelar da segunda cena. Né? E isso fica entre a percepção e a consciência. Posso seguir mais um pouquinho? Porque aí vai amarrar, apesar do tempo. Esse processo primário, podemos apreendê-lo a cada instante. Esse processo primário é a primeira tópica, aquele primeiro modelo do aparelho psíquico. Deixa eu encontrar ele aqui para mostrar para vocês. Eu tenho ele aqui. Vamos lembrar. Vamos localizar isso aqui. A gente já fez isso aqui, ó. Aqui, aparece aqui. Eu tenho que tirar esse, né, Gustavo? Você tem que tirar um para depois pôr o outro. Miriam, tá aí, querida? Tá quietinha? Tá só na escuta? Sim, estou ouvindo. Na linguagem do rádio, fala QAP, né? Você fala na escuta. QSL. Ela tá escuta. Né? Câmbio. Copom. Deixa eu colocar o esquema da carta 52 aqui para nós. Tá aqui. Muito bem. No dia em que saí de casa, minha mãe me disse: você vai se lascar. Tem que reinventar a música agora. Faz sentido, né? Ai, você vai virar um chiclete na cabeça depois. A Tatiana, que foi engraçado, gente. Ela tinha dito que ela não ia continuar conosco e tal. Aí eu dei a aula. Depois da aula de sábado, ela falou comigo: o bebê cair e levantar, Gustavo, ficou na minha cabeça por sua causa. Eu posso assistir as aulas gravadas? Depois eu falei: pode, com vontade. Tatiana, um abraço para você, viu, querida? Muito bem. Tem o resto, depois eu vou achar o resto da paródia e mando para vocês. Né? Enfim, se eu conseguir achar, né? Lembram desse esquema aqui? Né? Aí eu desenhei, só para vocês lembrarem, nós não vamos entrar em detalhe nisso aqui, mas é o primeiro esquema do aparelho psíquico e a gente tinha visto que, segundo Lacan, esse WZ eram significantes, que eram indicação da percepção. Então, nós temos as percepções, né? A indicação das percepções, o inconsciente, o pré-consciente e a consciência. Então, vamos ver o que Freud chama, homenageando Fechner, de Idee eine andere Lokalität, uma outra localidade, um outro espaço, uma outra cena que está onde? Que está entre isso e isso. Que está onde? No aparelho psíquico. Que talvez esteja aqui, ó, recalcado, a outra cena. E como que era o processo da catarse? Não era fazer lembrar a outra cena? Fazer lembrar o trauma? Fazer emergir o trauma? E aí aconteceria a catarse, e aí supostamente o sintoma estaria curado. Né? O processo primário, ele falou nas últimas lições em forma de inconsciente, é preciso, uma vez mais, que o apreendamos em sua experiência de ruptura. Olha aí, experiência de ruptura. Experiência de ruptura entre o quê? Entre percepção
e consciência, entre os dois lados. Entre percepção e consciência. Nesse lugar eu lhes teria dito intemporal. O inconsciente é intemporal. Esse processo primário podemos apreendê-lo a cada instante. Outro dia, não fui de modo algum despertado de um curto sono em que procurava repouso por alguma coisa que batia à minha porta desde antes que eu não me despertasse? Era uma pergunta. Aí, ele é tão complexo, ele é até difícil de você ler, porque a frase é tão grande, né, que às vezes é uma pergunta. Outro dia, não fui de modo algum despertado de um curto sono em que procurava repouso por alguma coisa que batia à minha porta desde antes que eu não me despertasse? É que, com essas batidas apressadas, eu já formava um sonho que me manifestava outra coisa que não essas batidas. E quando me desperto, essas batidas, essa percepção, olha um exemplo aí do que é uma percepção. Batidas na porta da frente, é o tempo. Hoje eu estou musical esses dias, tá bom, né? Olha aí um exemplo de percepção. Né? E quando me desperto, essas batidas, essa percepção, se delas tomo consciência, é na medida em que, em torno delas, reconstituo toda a minha representação. Batidas estão aqui, nas percepções. Né? Aqui, ó, indicação da percepção. A percepção, ela toma um sentido, ela é percebida. Lógico, não é a percepção é percebida, soa um pouco esquisito. Mas vocês entenderam, né? Ela toma uma indicação de que ela... O Zeichen aqui que é sinal, né? E aí vai para a consciência. Esses dois aqui, né? Nós podemos pular desse para esse. Sei que estou ali, né? A que horas dormi e o que buscava com aquele sono. Quando o barulho da batida acontece, não ainda para minha percepção, mas para minha consciência, é que minha consciência se reconstitui em torno dessa representação, de que sei que estou sob a batida do despertar, que estou knocked. Aqui ele faz uma brincadeira em inglês com knock, né? Toque, 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 né? De knocking on the door. E quando você está muito cansado em inglês, quando você quer despertar, você não quer despertar, que você quer descansar, você fala que você está knocked. I'm knocked down. I'm knocked down. Knockout, o KO vem de knock it out, né? Demolido. Mas aí é preciso me interrogar sobre como estou naquele momento, no instante tão imediatamente anterior e tão afastado, que é aquele em que comecei a sonhar sob essa batida, que é, em aparência, o que me desperta. Eu estou, que eu saiba, antes de que eu não me desperte. Esse não dito expletivo, já designado em um de meus escritos, é o modo mesmo de presença desse eu sou ou eu estou diante do despertar. Ele não é expletivo, ele mais é a expressão de minha impleância. Olha um monte de palavras aí para a gente se deliciar com elas. De cada vez que ela tem que se manifestar. A língua francesa, bem o define no ato de seu emprego. Avez-vous fini avant qu'il ne vienne? Aí eu vou ler, vamos lá no 12. Eu faço questão de ler essas notas. Em português se poderia dizer: será que você não vai acabar antes de ele chegar? O que me importa é que vocês tenham acabado. Queira Deus que ele não chegue antes.
Passez revue avant qu'il vienne. Será que você passa antes de ele chegar? Pois então, quando ele chegar, você não estará mais lá. Muito bem. Muito bem, seu Lacan. Viajou demais na batata, né? Vamos fazer o corte lacaniano e durmam com esse barulho. Fazendo aí referência às batidas aí, ao sono, ao despertar. Vamos todos dormir com esse barulho e vamos encerrar. Eu tinha marcado para ler até aí mesmo, deu tudo certo, graças a Deus. E vamos seguindo. Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Boa noite, durmam com Deus. Durmam com esse barulho. Durma com esse barulho. Obrigada, Paulo. Obrigado a vocês, minhas queridas. Boa noite. Terça-feira estaremos aqui de volta. Tá bom? Fala, Miriam. Não, boa noite. Boa noite. Que levantou a mãozinha, achei que ia ponderar alguma coisa. Não bati errado. Tá joia. Então tá bom. Um abraço a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.